Olá, meu nome é Vanessa Felipe de Deus, eu sou fonoaudióloga aqui no Brasil, docente do Instituto EPAP, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os mitos e verdades da amamentação. Então, a primeira informação que nós trazemos é de que amamentar é um ato instintivo, tanto para a pessoa que amamenta, quanto para o bebê. E você, acha que isso é mito ou isso é verdade? Mito. Amamentar para a mãe, para a pessoa que amamenta e ser amamentado pelo bebê, no caso, os dois são atos que são aprendizados, não são instintivos. É claro que o bebê nasce com reflexos orais que o auxiliam nessa função de sucção ao seio materno, mas é um aprendizado para o bebê, porque ele não sabe qual é o tamanho da mama, o formato e o tamanho do mamilo, a produção láctea que vai ser ejetada pela mãe quando ele for ao seio materno. Então, ele também tem que aprender a forma de sugar, a força de sugar, o fluxo de leite que vai ser retirado. E da mesma forma, a pessoa que amamenta em relação à pega, em relação ao posicionamento do bebê. Segunda informação, então. Na gestação, é necessário realizar o preparo das mamas para a amamentação. E você acha que isso é mito ou que isso é verdade? É mito novamente. Antes tínhamos a crença de que na gestação, a pessoa que amamenta precisava preparar as mamas para o aleitamento materno após o nascimento do bebê. Como era feito esse preparo? Através do uso de toalhas na região mamilar, né, fazendo a fricção em região mamilar, ou até mesmo com buchas vegetais, no intuito de deixar essa região do complexo areolo-mamilar mais fortalecida para a amamentação, e assim evitar o surgimento de lesões mamilares após o nascimento do bebê. Hoje sabemos, através de estudos científicos, que essas medidas não trazem nenhum benefício ainda no período gestacional, muito menos quando o bebê nasce, porque boa parte das lesões mamilares, elas acontecem em função de pega e posicionamento desfavoráveis, o que podem tranquilamente ser corrigidos após o nascimento do bebê. Então, temos que essa informação é um mito. Próxima informação é a de que seios pequenos produzem menos leite. Será que pessoas que amamentam e que possuem seios menores produzem mesmo menos leite? Será que isso é um mito ou será que isso é uma verdade? É um mito novamente, né? Então, pessoas que têm seios menores, não necessariamente elas vão produzir menos leite. Por quê? O tamanho da mama diz mais sobre a quantidade de tecido gorduroso que existe nessa mama, diferente do leite que vai ser produzido nesse tecido mais de glândulas mamárias. Então, na verdade, a mama ser volumosa ou não tem relação com a presença de tecido gorduroso e não de glândulas mamárias, o que faz com que essa informação seja um mito. Quarta informação, o bebê precisa ser amamentado com um intervalo médio de 3 horas. Será que é mito ou será que é verdade? Mito! Então, trabalhamos com a ideia de aleitamento materno em livre demanda e de preferência exclusivo, ou seja, que é que o bebê mame somente o leite materno, né, o leite da sua mãe, ou de algum banco de leite humano, se for o caso, mas que essa amamentação, ela ocorra em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê sentir necessidade. E ele vai informar isso através de sinais de fome, mais leves ou mais moderados, ou até mesmo através do choro. Então, trabalhamos com essa ideia do aleitamento materno exclusivo em livre demanda, sem horários definidos e sem duração definida, o que faz que dessa informação um mito. Próxima informação, de que a amamentação, ela deve ser a única fonte de alimentação do bebê até os 6 meses de idade. E você, acha que isso é mito
ou isso é verdade? Verdade, pessoal. Então, temos sim, Ministério da Saúde brasileiro e os principais órgãos internacionais trazem que o leite materno é o principal alimento para o bebê até os 6 meses de idade, de forma exclusiva e de forma continuada até 2 anos ou mais. O que faz com que os bebês até 6 meses não precisem tomar outros líquidos como sucos, água e chás, e nem outros alimentos, até porque a introdução alimentar ela vai ocorrer a partir dessa idade, a partir dos 6 meses, quando o bebê adquire 2 marcos motores muito importantes, que é o controle cervical e o controle de tronco, ainda que assistemático, ou seja, o bebê deve conseguir sentar sem auxílio das mãos por alguns segundos. Se isso acontecer, o bebê está motoramente pronto para começar a introdução alimentar, o que faz com que essa informação seja verdade. Leite materno é a principal fonte de alimentação desse bebê até os 6 meses de idade. Algumas pessoas que amamentam produzem um leite mais fraco. Será que você acha que isso é um mito ou é uma verdade? Mito. Esse é o grande mito da amamentação, do leite fraco. Muitas pessoas antigamente achavam que, pelo fato de que o bebê mamasse e depois seguisse com sinais de fome, era porque aquela pessoa que amamenta estava produzindo um leite dito como fraco. Hoje sabemos que não existe. A composição do leite materno, ela é riquíssima em todos os componentes, em todos os nutrientes que o bebê precisa. O que existe, na verdade, é uma baixa produção láctea ou uma ineficiência por parte do lactente em fazer essa extração láctea do seio materno, que são coisas completamente diferentes. Mas sim, é mito, não existe leite fraco. E a nossa última informação de hoje, de que mamadeiras e chupetas, ou seja, bicos artificiais no geral, interferem no aleitamento materno. E você, acha que isso é mito ou isso é verdade? Verdade, pessoal. Então, sabemos que a introdução precoce de bicos artificiais, sejam com um objetivo nutritivo, como o exemplo das mamadeiras, ou com um objetivo não nutritivo, como é o exemplo das chupetas, eles são fatores que predispõem sim ao desmame precoce do seio materno, principalmente por 2 fatores: a confusão de bicos, como já é amplamente divulgado na literatura, onde o bico materno, o bico mamilar, né, é completamente diferente em viscosidade, enfim, material, forma de alongamento em comparação a bicos de mamadeira, onde a gente tem que o mamilo materno, ele se alonga em até 200% durante a mamada, diferentemente de um bico de mamadeira, por exemplo, né? E também em relação à confusão de fluxos, onde a ejeção láctea do mamilo materno é completamente diferente da ejeção láctea que acontece na mamadeira, onde na mamadeira quem são os principais responsáveis pela extração desse leite? Somos nós que ofertamos essa mamadeira ao bebê, no simples ato de virar mais ou menos a mamadeira. E tem relação também com a luz do furo do utensílio sempre. No seio materno, quem vai ser o principal responsável, diferentemente, por essa extração láctea? É o bebê. É o bebê que, com a sua força de sucção, o seu ritmo, a sua forma de realizar a pega no seio materno, vai extrair mais ou menos leite. Então, nós temos aí 2 fatores importantes: confusão de fluxos e confusão de bicos. O que faz com que essa informação seja verdade. A introdução precoce de bicos artificiais interfere sim no aleitamento materno, principalmente no primeiro mês de vida. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos por aí e esses foram os mitos e verdades sobre a amamentação. Obrigada.